já chegou na Netflix aí com a sua segunda temporada. Vamos comentar tudo o que aconteceu e, é claro, eu já vou começar aí falando da Ava. Ela que na primeira temporada parecia um tanto quanto imatura, né? Pra mim ela passava essa impressão. Ela não queria ali assumir responsabilidades, não importava o que estava acontecendo com o mundo, ela queria aproveitar a vida dela. A gente via ali muitos dos pensamentos dela na primeira temporada sobre o JC, como ela tinha aquela certa imaturidade, parecia ali bem adolescente, mas tudo isso é muito justificável, gente. A gente há de convir que apesar de alguns momentos dar uma vontade de puxar a orelha dela ali, era muito justificável que ela tivesse esse comportamento um pouco mais imaturo, porque ela viveu presa por muitos anos, ela era tetraplégica, então ela ficava lá naquele orfanato, deitada, ela não curtiu nada da vida, não viveu nada, não conheceu nada, então, de certa forma, ela não conseguiu também desenvolver essa maturidade, e quando ela sai dali, ela só quer viver e aproveitar a vida dela, quer conhecer coisas novas, ela não quer salvar o mundo ou ter nenhuma responsabilidade, e isso é super compreensível, tendo em conta a fase que ela vivia, como ela passou a vida dela. Até que chega aquele momento em que ela conhece melhor a Mary e elas vão ali a uma cidadezinha onde ela percebe a importância da ordem, das freiras e de tudo que elas fazem. Ela percebe que as pessoas precisam disso e isso faz ela começar a olhar para tudo isso de uma forma diferente e começar a aceitar um pouco melhor essa responsabilidade. Depois disso ela passa pelo treinamento e aqui na segunda temporada a gente tem ela completamente diferente. Eu achei ela muito mais madura, muito mais responsável, muito mais focada, mas ao mesmo tempo sem perder aquela personalidade dela, que é meio rebelde, é engraçada, quer curtir a vida, isso continua aqui. Então ela não perde esses traços da personalidade dela, mas ao mesmo tempo ela está mais madura e mais responsável aqui nessa temporada. Particularmente eu achei ela mais carismática nessa temporada. E aqui o arco dela passa a ser muito voltado para Beatrice, isso porque lá na primeira temporada já começou a surgir um climinha entre elas, né? Primeiro ela se envolve com o JC, para quem shippava isso daí não durou muito tempo, e lá na primeira temporada mesmo ele vai embora e ela começa a se aproximar bastante da Beatriz, porque ela se envolve em uma nova vida dentro da ordem, de responsabilidade, de um mundo que as pessoas normais não conhecem, e a Beatriz dá muita força para ela naquele treinamento para ela poder entrar no túmulo, e elas começam a ficar bem próximas, e inclusive naquele momento a Beatriz fala um pouco da sexualidade dela e de como ela passou por cima dela mesma, e inclusive já teve raiva dela mesma, e a Ava dá todo esse apoio para ela, e as duas ficam muito próximas ali no final da temporada, e já dá para ver um climinha rolando entre elas. E isso se consagra aqui nessa segunda temporada, já que desde o princípio as duas estão super unidas, morando juntas, e dá pra ver que o que elas têm vai além da amizade, que elas realmente se gostam, e elas ficam meio que hesitando ali ter alguma coisa, até que chega no final, quando elas finalmente ficam juntas, mas isso não dura muito tempo. Isso porque ali na batalha a Ava fica ferida e ela é colocada ali dentro daquele portal para aquela outra dimensão, para aquele outro mundo, para que ela não morresse, gente. E esse foi outro fato importante aqui nessa temporada, que foi a batalha com Adriel. Ele surge ali no final da primeira temporada e aqui ele está mais ativo do que nunca e a gente descobre mais sobre os planos dele, que ele era realmente um demônio, que os planos dele não se concretizaram na dimensão dele, ele saiu de lá, fugiu de lá, e agora ele quer usar aí esse portal, né, aquele arco que a Gillian fez, para poder trazer espectros e aí dominar as pessoas, escravizar a humanidade e dominar o mundo, como geralmente é o objetivo aí dos vilões, e ele não foge disso. E inclusive ele implantou esses pensamentos na cabeça do Michael para que o portal fosse criado, para que a Gillian fizesse isso, porque ele tinha todo esse plano. Então a Ava, né, e as freiras precisam derrotá-lo e impedir isso, afinal de contas isso seria o fim aí da humanidade, só que não é nada fácil lutar contra ele e elas recebem a ajuda de um novo personagem, entre aspas, né, o Miguel Michael, né, gente, que ressurge, só que agora mais velho. Ele que entrou no portal no final da primeira temporada, ele tinha uma doença incurável, a mãe dele criou aquele arco para que ele pudesse ir para outra dimensão junto com ela, porque ela achava que eles chegariam ao paraíso. Eles foram enganados de certa forma, né, pelos pensamentos que o Adriel colocava na mente do Michael, e ela tinha essa esperança que ele fosse curado e realmente deu certo. Ele vai para lá, conhece a Rhea, que é ali uma
entidade daquela outra dimensão, e ele é criado ali, cresce ali e depois volta para o mundo para poder derrotar o Adriel. Só que o plano deles não dá certo, e eu confesso para vocês que eu fiquei com pena dele, porque apesar de tudo que ele passou, que não foi uma vida fácil, eu não acho que ele teve uma vida fácil, ele morre ali e de uma forma bem tensa ali no final, então eu achei bem pesado. E tem uns momentos também que ele dá uma aproximadinha ali da Eva, mas eu acho que nessa temporada fica muito claro que o coração dela era da Beatriz e que elas se gostam muito, e o Michael, coitado, gente, eu fiquei com pena dele e ele se foi. E tem outras perdas aqui nessa temporada. A Mary mesmo não surgiu aqui nessa temporada e eles se informam que ela morreu lá naquela batalha que teve com o Adriel, do final da primeira para a segunda temporada, então ela não resistiu e foi uma perda muito grande. Eu ouso dizer que depois da Ava ela era a personagem mais marcante ali na primeira temporada, e nessa temporada ela não está presente. Com certeza fez falta, porque nenhuma das garotas tem a personalidade como a dela. Mas em contrapartida, isso também deu espaço pra gente conhecer melhor alguma das meninas, como a própria Beatriz, que ganhou mais destaque aqui, tem uns momentos ali da Camila. Então a gente vai conhecendo melhor as garotas. Tem a Lilith, né, que já tinha uma certa importância lá na primeira, e novamente ela é importante aqui nessa temporada. E algo que eu gosto de ver nelas, gente, é essa união delas como irmãs, como freiras, sabe? Como grupo, elas realmente se tornam uma família, e agora a Eva faz parte disso também, e eu acho muito bonito essa ligação que elas têm. Ao mesmo tempo é muito complexo essa devoção delas, como a própria Beatriz falou, né? Ela passou por cima dela a vida inteira por conta desse juramento, e a gente vê que outras delas também, a Camila, então elas passam por cima de muitas coisas para poder se dedicarem ali àquele juramento delas. Mas de certa forma eu acho bonita essa união delas como família e como elas se protegem e se cuidam o tempo todo. Mas a Lilith, gente, mais uma vez mudou a casaca aí. Ela que na primeira temporada tinha certos conflitos ali, porque ela queria ter o halo, tinha aquela história da família dela, então ela sentia que era a responsabilidade dela ser a portadora, e isso gerou um certo conflito dela com a Ava e com outras garotas, até que a Tarasca leva ela lá para outra dimensão, e quando ela retorna ela está diferente, ela tem habilidades, e aqui nessa temporada ela está tentando descobrir o objetivo dela, ela procurar a Dilha não dá certo, e ela vai buscar refúgio no Adriel, e começa ali a desenvolver aqueles poderes, a se sentir super poderosa, já não sente mais que ela depende de nada, que ela pode usar aquele poder, então ele meio que faz uma lavagenzinha cerebral nela, e ela também tem uma história meio sofrida, né? A família dela cobra muito dela, e naquele momento ela se sente poderosa e decide ficar contra as garotas, então foi algo meio pesado, porque na primeira temporada, no final, ela chega a conversar com as meninas, tem ali uns pedidos de desculpas e tava tudo certo, mas dessa vez ela muda de lado e luta ao lado do Adriel, e inclusive ela é fortíssima, gente, nenhuma ali foi palho pra ela, né? Eu ouso dizer que ela apareceu ali até mais forte que o Adriel nessa temporada, porque a garota lutava sem parar ali e derrotava todo mundo, até que chega no final, quando eles finalmente conseguem derrotar o Adriel, e ela avisa ali que eles vão enfrentar uma batalha a partir daquele momento e que ela espera que estejam do mesmo lado. Então tem aquele finalzinho polêmico, temos a Ava entrando ali naquele portal, e no fim ainda temos aquela espada ali, né, brilhando. Ficaram ali algumas pontas soltas, e antes da Ava partir, ela deixa um recado para Beatriz, né, porque ela queria derrotar o Adriel e acabar com tudo isso, para que as irmãs fossem livres, para que a Beatriz fosse livre, para que ninguém morresse mais, para que as coisas melhorassem. E é o que a Beatriz faz, né? Ela honra esse sacrifício da Ava e dá a entender ali no final que ela estaria deixando aqueles votos para poder viver finalmente a vida que ela nunca pôde, né, gente? Então é um momento até bonito, porque é o que a Ava queria para ela. E a gente não tem só o Adriel aí como vilão, porque ao mesmo tempo em que ele está lutando de certa forma contra a igreja, a gente tem o Duret também, que não é nenhuma flor que se cheire, gente. A gente vê que ele está disposto a fazer o possível, manipula pessoas e usa de todos os meios para conseguir o que ele quer, e ele não tem um fim nada legal aí nessa temporada, ele é morto aí nessa temporada, então tem até essa dualidade, né, porque os dois estão um contra o outro, mas nenhum dos dois é bom no final das contas, e as irmãs estão ali no meio daquilo, apesar delas estarem do lado da igreja, elas não usam os mesmos métodos do Duret, né? Temos que convir aí. E tem uns
embates nessa temporada sobre essa questão religiosa, né? Coisas bem profundas, inclusive, a respeito disso daí. E é claro que a gente também não pode deixar de comentar do Vincent, ele que na primeira temporada parecia ali super fiel à ordem, às garotas, assim, era quase como que um pai para todas elas, e no final elas têm aquela grande decepção dele ter enganado elas para libertar o Adriel, e elas ficaram ali chocadíssimas, muito chateadas. E ele fica ao lado do Adriel até realmente a morte do Durete. Ele já começa a perceber que tem umas coisas erradas, que as coisas não estão sendo como ele imaginava, até que tem a morte do Durete, que é muito chocante para ele, e ele muda de lado novamente. E apesar delas ficarem com o pé atrás, ali no finzinho a gente vê que ele recebeu uma nova oportunidade no final das contas, e que ele mesmo percebe que ele também foi enganado de certa forma. Afinal de contas, o Adriel também manipulava as pessoas e fazia aí a mente das pessoas para poder segui-lo. A gente tem também a Yasmin, né, que é bem importante nessa temporada, ajuda elas a descobrirem ali sobre aquela coroa, então ela tem uma certa relevância. A gente também vê ela passando por cima dos seus próprios traumas, dos seus próprios medos e crescendo bastante. E antes de acabar esse vídeo, eu preciso falar aí da Madre Superiora. Gente, como que ela arrasou nessa temporada. Eu adorei ela nessa temporada. Enquanto que na primeira ela era mais fria, mais distante das garotas, nessa temporada a gente conhece muito mais dela, como ela perdeu o halo enquanto ela foi irmã guerreira, como isso magoou ela, porque ela se fechou, né? Então a gente entende muito melhor ela, e ela está muito próxima ali como uma mãezona das garotas. Tem aquele momento em que ela quase morre, e eu confesso que eu fiquei bem emocionada nesse momento. Foi um momento que eu fiquei mais emocionada de toda essa temporada, foi aquela morte dela, e aí o halo age em favor dela, e depois ela volta com um brilho até diferente, né, gente? Então é muito bonito de ver esse momento, e eu gostei muito dela nessa temporada. Então deixe aí pra mim nos comentários, gente, o que vocês acharam. Vocês gostaram dessa temporada? Vocês não gostaram? Esperaram mais? Estão ansiosos por uma próxima? O que vocês acham que aconteceu com a Ava? Esperam um retorno dela? Deixa tudo pra eu saber nos comentários. Com certeza o ponto que eu mais gosto é justamente essa questão delas serem uma família, ter ali a Madre, ter todas elas como irmãs, como amigas, sabe? É algo que eu gosto muito de ver nelas, de conhecer um pouco mais a personalidade delas e saber mais. E com certeza teve aí momentos emocionantes, como isso que aconteceu com a Madre, a morte do Michael. Também tem aquele finzinho ali da despedida da Beatriz e da Ava, que foi bem marcante. Então é isso, galera. Tchauzinho!